Segunda carta aos Coríntios, o capítulo 11. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, obrigado. Obrigado, Senhor, pela Tua graça, maravilhosa graça, inexplicável graça, pela Tua extraordinária graça. Obrigado, Senhor. Que a Tua palavra produza frutos em nós para a glória do Teu nome e para o nosso bem. Te pedimos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós temos conversado sobre epifania. Epifania é essa palavra que indica a manifestação de Deus, quando Deus decide revelar-se, desvelar-se, tirar o véu de sobre si, mostrar a sua face, mostrar a sua presença, tornar possível a nós que a presença dele seja percebida. Deus é invisível, mas Deus é perceptível. Então, quando a gente tem essa percepção, quando a gente percebe a presença de Deus, a atuação de Deus, a manifestação de Deus, isso é uma epifania. A maior, a mais completa epifania de Deus foi a pessoa de Jesus de Nazaré. A aparição do Senhor, a manifestação de Deus foi Jesus de Nazaré. O apóstolo João diz que, ao contemplar Jesus, ele viu a glória de Deus, e viu a glória de Deus manifesta no Filho unigênito, no único Filho gerado por Deus, Jesus de Nazaré. Então, epifania é essa palavra que indica a manifestação de Deus, e quando a gente percebe, a gente tem uma epifania. Podemos dizer que no Novo Testamento o apóstolo Paulo é o Senhor Epifania. Mister Epifania do Novo Testamento pode bem ser o apóstolo Paulo. É muito difícil a gente imaginar, por exemplo, a epifania de João no Apocalipse, a epifania de Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Mas o apóstolo Paulo é um homem que viveu essa experiência de ser contemplado com essa graça de perceber Deus tão claramente assim, a começar da sua própria conversão. O apóstolo Paulo, ele se converte a caminho de Damasco. Ele vai a caminho de Damasco no seu intento de perseguir os cristãos. Ele fazia parte do fundamentalismo judaico de sua época e perseguiu a Jesus como um falso Messias e perseguiu o movimento de Jesus, os discípulos de Jesus, que diziam que Jesus havia ressuscitado, estava vivo, e então Paulo perseguia os cristãos, e ele vai a caminho de Damasco, e de repente na estrada uma grande luz o envolve, e ele cai ao chão, do meio da luz se pronuncia uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus. E a partir desse encontro, desse momento em que Jesus decide encontrar-se com o Paulo, desse momento a vida do Paulo muda completamente, radicalmente. Ele é outra pessoa, absolutamente outra pessoa, e ele é totalmente transformado. E Saulo de Tarso é uma figura extraordinária. Com certeza Saulo, o nome grego dele, mas o Paulo, então, vamos chamá-lo de Paulo. O apóstolo Paulo, que inclusive dá nome à nossa cidade, né? São Paulo. O apóstolo Paulo, com certeza, é um dos maiores gênios da história da humanidade. Ele vem de tradição judaica, ele é da descendência de Abraão,
E quando ele se apresenta, ele fala: eu sou hebreu de hebreus. Eu sou legitimamente judeu. Da tribo de Benjamim. Das 12 tribos de Israel, dos 12 filhos de Jacó, Benjamim. Eu sou da tribo de Benjamim. Benjamim é a tribo notável entre as 12 tribos, a tribo guerreira de Israel, e dos guerreiros mais extraordinários do exército de Israel eram da tribo de Benjamim. A formação militar de Israel em guerra, aquela formação em triângulo assim, ou em cone, era a formação de Israel, e a primeira tribo na ponta era de Benjamim. O grito de guerra de Israel era: atrás de Benjamim, ó Israel. Então a tribo de Benjamim ia à frente. E diz a palavra de Deus que os arqueiros da tribo de Benjamim eram capazes de acertar a longa distância com o seu arco e flecha um fio de cabelo. Uma hipérbole, muito provavelmente, para destacar a precisão do tiro de um arqueiro da tribo de Benjamim. Eles eram extraordinários. Paulo diz: eu sou judeu de judeus, eu sou da tribo de Benjamim e sou fariseu. Das seitas judaicas do seu tempo, os herodianos, os essênios, os saduceus, os zelotes. Os fariseus eram os mais zelosos. A lei de Moisés mandava jejuar uma vez por ano. Os fariseus, você se lembra daquela parábola do fariseu e o cobrador de impostos que Jesus nos conta? Os fariseus eles jejuavam 2 vezes por semana. Em vez de uma vez por ano, 2 vezes por semana. Eles eram religiosíssimos, eles eram absolutamente dedicados, exageradamente dedicados no seu zelo no cumprimento da lei. Foi isso, inclusive, que os estragou. Os fariseus, mas ele era fariseu, zeloso. Ele diz: quanto ao zelo da lei, eu era irrepreensível, perseguidor da igreja. Ele era judeu. Formação máxima dentro do judaísmo, e não somente isso, ele cresce numa cidade grega, que é Tarso, é Saulo de Tarso, ele cresce numa cidade grega, ele é educado aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres da época. Então ele tem a formação judaica, a formação grega, ele tem pós-doc em Oxford, Cambridge, sei lá onde que o Paulo foi estudar, mas ele tinha o melhor que existe, Harvard, sei lá onde que ele foi. Então ele tinha o melhor da cultura grega da época, chamada helênica, e ele era cidadão romano, com prerrogativas e status de oficial militar romano. Ele tinha credencial para perseguir e matar os cristãos, acusando-os não de blasfêmia, de acordo com a sua convicção religiosa, mas acusando-os de sedição, um crime político contra Roma, seguidores de um rei falso que rivalizava com César. Os cristãos diziam: não é César o Senhor, é Jesus o Senhor. Então Paulo, em nome de Roma, tinha credenciais para perseguir os cristãos. Então o Paulo, ele resume essa síntese, ele é essa síntese do melhor do judaísmo, do melhor da civilização romana e melhor da civilização grega. Falava hebraico, aramaico, falava latim, falava o grego da rua, chamado koiné, o grego popular, falava o grego erudito. Paulo, um gênio, e é Paulo quem faz essa mistura entre a tradição judaica de Moisés e os profetas, a civilização romana, o direito romano, a legislação romana, toda a cultura de civilização romana e toda a filosofia grega. Tivesse Platão vivo na época do apóstolo Paulo, Platão já havia morrido uns 500 anos antes. Se tivesse Platão vivo na época do apóstolo Paulo, a conversa ia ser boa. O Paulo ia conversar de igual para igual com Platão, era um gênio. O que nós hoje chamamos de cultura ocidental tem a ver com isso daqui que o Paulo é. O Paulo foi esse homem capaz
de articular o que nós chamamos hoje de cultura ocidental, que é a tradição judaico-cristã, o direito romano e a filosofia grega. Está tudo misturado, a gente chama isso de tradição cristã, que dá fundamento à nossa cultura ocidental. Não é sem razão que a nossa cidade chama-se, portanto, São Paulo. Mas se você pega esse gênio, pega esse cara e diz assim: Paulo, a sua carreira é extraordinária, você é um gênio, você é um notável da sua época. 2000 anos depois vai ter gente estudando o que você escreveu, estudando a sua biografia, tal, você é extraordinário, mas conta para mim aí um fato da sua vida que você gostaria que todo mundo soubesse. Conta para mim aí como é que é essa sua carreira daí. O que aconteceu com você, que você se converte lá e daqui a pouco você se torna esse monstro que é o apóstolo Paulo. Qual o fato marcante aí da sua vida? O que aconteceu depois da sua conversão para você se tornar o cara que você se tornou? Que história você tem para contar? Aí ele fala: eu tenho uma história para contar sim. Tem um dia que eu jamais me esqueci desse dia, porque foi um dia determinante do homem que eu vim a ser e do homem que eu me tornei, ou que Deus me tornou. E que dia é esse? Está aí no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, o verso 30. Ele diz assim: se devo me orgulhar, se tem alguma coisa que eu gostaria que fosse notícia a meu respeito, você quer contar uma história aí na televisão a meu respeito, fazer um documentário, então conta esse dia. Conta aí esse dia que faz com que a minha fraqueza seja evidenciada. Eu quero contar aquilo que mostra a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Ele está dizendo: não é falsa modéstia, não estou pagando de humilde, é isso mesmo que é a história mais importante da minha vida. Foi o dia quando o governador Aretas, que era o rei da Síria, ou o governador da Síria, a serviço de Roma, manda que seja cercada a cidade de Damasco, para que ele seja preso, Paulo. E então no versículo 33, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos do rei Aretas. Deixa eu entender, Paulo, o que você quer que eu conte é o dia que o rei lá, o governador da Síria, mandou cercar a cidade de Damasco e desceram você por uma cesta. Ele falou: é esse dia. Esse dia aí é fundamental, é determinante. Eu não seria quem eu me tornei se não tivesse passado por aquilo ali. Aquilo foi fundamental e imprescindível. Ficar dentro daquela cesta, descer aquela calada da noite ali. Você imagina, descendo pela muralha, Paulo se segurando dentro da cesta, encolhido, bate na muralha, a cesta roda para um lado, roda para o outro, ele vai descendo, ele não sabe o que tem lá embaixo, escuridão total, um breu, bate a cesta no chão, ele levanta, dá uma olhadinha, não consegue enxergar muita coisa, ele só tem uma coisa para fazer, é pular da cesta e escolher um lugar ou uma direção para sair correndo, e correr, e correr, e correr, sem parar. Porque não apenas o governador tinha mandado cercar a cidade para que Paulo fosse preso, mas também 40 judeus fundamentalistas daquela época haviam feito um pacto e um voto: nós não vamos comer nem beber até a gente matar esse Paulo. Pensa o seguinte: um cara chega aqui para mim e fala assim: ô Ed, acabou de chegar em São Paulo aí uns 40 caras fundamentalistas, e eles fizeram um pacto, eles não vão comer e nem beber antes de matar você. Agora você vê o que você quer fazer. Por quê? Porque o Paulo é o Paulo. Esse é o dia importante. O que está acontecendo aqui? A conversão de Paulo é mais ou menos como se hoje, extra, aparece um cara na televisão,
barba feita, cabelinho penteado assim, puladinho, que nem o meu, barbinha feita, terninho e gravata, uma cruz assim na lapela, ok? Aparece na CNN, dando entrevista e dizendo: eu voto Donald Trump, meu nome é Bin Laden, não morri, fugi, me converti ao cristianismo. Essa história de que o exército americano me prendeu e me matou, mentira, fugi, eu me converti ao cristianismo, voto Donald Trump, estudei no Seminário Batista de Dallas, agora eu sou Bin Laden cristão, eu vou falar do Evangelho. Você imagina que o Estado Islâmico não acontece no Estado Islâmico. Os caras vão se reunir, eles vão falar, pega que é bicho. E vai ser uma correria atrás desse Bin Laden agora ao contrário. Vai ser o fundamentalismo islâmico querendo pegá-lo. É o que acontece com o Paulo. Paulo era perseguidor dos cristãos, uma seita que falou e que seguia um falso Messias. Ele matava os cristãos. A Bíblia Sagrada conta que o Paulo consentiu na morte de Estevão, no martírio de Estevão. Quando Estevão estava sendo apedrejado, o Paulo estava lá. Ele segurava as roupas de quem queria dar uma pedrada no Estevão. Os apetrechos militares dos outros oficiais romanos. Segura aí, Paulo. Aí ia lá, dava uma pedrada, voltava. O Paulo estava lá. Foi testemunha. Consentiu no martírio de Estevão. Atos capítulo 7. Então Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Agora ele é o grande apóstolo dessa igreja. Agora ele é a voz mais extraordinária do evangelho de então. Ele é o testemunho mais extraordinário da ressurreição de Jesus. Ele diz, Jesus apareceu para mim, ele está vivo. Jesus falou comigo, ele está vivo. Esse é o Paulo, é por isso que todo mundo quer matar o cara. Ele falou, mas Paulo, eu não estou entendendo, por que está dentro daquele cesto, é tão importante para você? Ele falou, porque você não sabe o que aconteceu. Quando eu me converti ali na estrada de Damasco, o que aconteceu comigo? Eu fugi para a Arábia. Fui embora, fui para o deserto da Arábia. Fiquei 3 anos no deserto da Arábia, sumido, escondido por lá, anônimo, completamente anônimo. Fiquei 3 anos. Por quê? Porque ele precisou repensar toda a vida dele. Ele estruturou a vida dele de um jeito que Jesus era um falso Messias, mereceu morrer mesmo. E ele está matando os seguidores do falso Messias, que dizem que ele está vivo. E ele mata os caras dizendo, mentira, ele não está vivo coisa nenhuma, ele era um falso Messias. Vocês estão loucos de dizer que aquele cara era Deus encarnado? Vocês estão loucos? E eu matei todo mundo. De repente, o cara que eu achava que estava morto, que era um falso Messias, e muito menos eu jamais imaginava, e nunca passou pela minha cabeça que ele era Deus, o cara fala comigo. E eu vejo que ele está vivo. E eu tenho que desaparecer, porque a minha vida virou de ponta cabeça. E ele fica 3 anos no deserto da Arábia se reinventando, relendo Moisés e os profetas, tentando reler as profecias messiânicas, tentando reinterpretar todo o Velho Testamento, toda a sua formação judaica, todo o seu farisaísmo, todo o seu conhecimento da lei. Ele precisa rever tudo. Aí depois de 3 anos ele volta para onde? Para Damasco. Volta para Damasco. E quando ele chega em Damasco, ele pensa o seguinte: Deus foi marqueteiramente falando perfeito. Porque quem poderia ser o melhor testemunho ou uma melhor testemunha da ressurreição de Jesus do que o Bin Laden da época? O Paulo falou, o meu testemunho agora, quando eu aparecer, sendo eu quem fui, dizendo que Jesus está vivo, vai todo mundo se converter. Só que ele acha que ele é o dono da situação. Vai parar num cesto. Cai no cesto.
vai para o deserto da Arábia. E aí, Paulo, o que aconteceu? Voltei para Damasco. Em Damasco tive que fugir dentro do cesto. Deu tudo errado, deu ruim para mim, fui embora. Foi para onde? Para Jerusalém. Tentar encontrar os outros apóstolos e tal. Há na biografia de Paulo a sugestão de que ele foi amigo de infância de um camarada que você conhece, se não da Bíblia, da música. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Também chamado de José das Consolações. Barnabé, quando se converte a Jesus e diz, esse é o nosso Messias, esse é o nosso Deus, na verdade, quando Barnabé se converte, isso abala a consciência do Paulo. Como meu amigo se converte? Agora o Paulo tem que matar o amigo de infância, o Barnabé? Como é que é isso? Então quando Paulo passa 3 anos no deserto da Arábia, volta para Damasco, vai no cesto, vai para Jerusalém, ele procura Barnabé. Manda um recado e diz, Barnabé, você ouviu dizer por aí que eu tinha me convertido? Verdade, me converti mesmo, estou aqui escondido em Jerusalém. Vamos se encontrar? Aí o Barnabé dá um jeito, os dois se encontram. Aí o Barnabé pega o Paulo, vai até onde estão reunidos os apóstolos, os caras tudo escondido, perseguição rolando solta. E aí os caras tudo escondido, de madrugada o Barnabé. Aí alguém vai lá e fala, alô, quem que é? Falou, Barnabé. Falou, Barnabé, que você ficou louco essa hora da noite? O que aconteceu? Falou, trouxe um cara aí para apresentar para vocês. Falou, quem que é? Bin Laden. Falou, você ficou louco, Barnabé? Que é isso, meu? Falou, não, o cara agora é o Paulo. Paulo, o cara se converteu mesmo, brother, irmão nosso, brother, pode confiar de confiança. Falou, você está louco? Só Tiago e Pedro foram conversar com o Paulo, depois da conversão do Paulo. Barnabé enturmou, mas mais ou menos. Aí o Paulo tenta pregar lá em Jerusalém. Ex-perseguidor da igreja, que estava no martírio de Estevão em Jerusalém, tenta pregar lá, mas não rola. Dá ruim de novo. Aí os apóstolos reúnem e falam assim com Barnabé, ô Barnabé, esse teu amigo aí está atrapalhando demais, cara, ele não está dando, ele está atrapalhando o nosso testemunho aqui, por onde ele passa só dá confusão, vamos dar um jeito nesse cara, meu, some com esse cara daqui, meu. Manda ele embora daqui. O Barnabé fala, tu quer que eu fale para ele que o cara é o Bin Laden, bicho. Diz que está convertido, mas ó, ele tem um passado que eu vou te falar uma coisa. Nessa hora entra o Paulo na sala. Aquele climão, silêncio. Aí alguém deve ter puxado uma conversa, provavelmente o Tiago, que era o líder da igreja de Jerusalém. Aí o Tiago fala assim, ó, o Paulo, a gente precisa ter uma conversa aí contigo. Ele falou, não precisa, Jesus já falou comigo. Falou o quê? Falou que eu preciso ir embora, voltar para Tarso. Aí os caras, Jesus é demais. Valeu, Senhor. Aí Atos capítulo 9 termina com Paulo indo embora para Tarso. E ele fica em Tarso mais 7 anos. Entre a conversão de Paulo e começar o ministério de Paulo, são 10 anos. 3 anos no deserto da Arábia, Damasco, Cestinho, Jerusalém, 7 anos em Tarso, Atos capítulo 11, Antioquia. Quem é que vai buscar o Paulo lá em Tarso para vir ser pastor em Antioquia? Barnabé. Barnabé chega na cidade de Antioquia, vê a graça de Deus derramada sobre a cidade, pessoas se convertendo ao Evangelho. Barnabé fala, eu preciso de alguém para me ajudar. Cadê o Paulo? Está em Tarso. Vou buscar o cara. 10 anos depois da conversão dele. Demorou 10 anos para o cara ficar pronto para começar o ministério dele. Por quê? Aí o Paulo diz assim, porque Deus me colocou naquele cesto e tudo começou lá no cesto. Por que, Paulo, Deus colocou você no cesto?
Falei, porque tem um negócio que eu não te contei. Ele falou, o que foi? Mais coisa que você não me contou? Ele falou, eu também fui arrebatado por terceiro céu. Eu falei, como é que foi? Ele falou, não sei, cara. Capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus é que sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus é que sabe. Ele foi arrebatado ao paraíso, versículo 4 do capítulo 12 de 2 aos Coríntios, ao paraíso. E ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Foram dadas revelações extraordinárias para o Paulo. Falou, Paulo, você foi para o terceiro céu? Falou, fui. E aí? E aí Deus me trouxe de volta. Porque eu fui embora. E depois eu voltei. E aí? Caí no cesto, de novo. De novo no cesto. Falei, no cesto. E eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui nesse cesto? Vai morar aí. Aqui dentro. Aí. Quanto tempo? Resto da vida. Sozinho? Não. Vai ter companhia. Quem, Senhor? Um mensageiro de Satanás. Um anjo satânico. Vai morar contigo. Falei, o senhor está de brincadeira? Olha para a minha cara. Vê se eu estou com cara de quem está brincando. Versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, não vou tirar não, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E quando eu entendi isso, diz o apóstolo Paulo, eu aprendi a me gloriar ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, porque para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, porque quando sou fraco, é que sou forte. Estou começando a entender. Aí o Paulo diz, você está entendendo porque aquele dia da sexta, lá em Damasco, foi o dia mais importante para mim? Estou começando a entender, Paulo. E o Paulo explicaria dizendo o seguinte, eu tinha berço, família, pedigree, eu tinha posição social, status, autoridade romana, eu tinha entendimento, sabedoria, conhecimento, e eu percebi que aquilo tudo que eu tinha era nada. E eu comecei a me dar conta disso no dia que eu caí naquele cesto. Por isso é que o dia do cesto é tão importante para mim. É um dia que eu não vou esquecer nunca mais. Deus me colocou dentro de um cesto. E eu achava que tudo que eu era, o que eu achava que era, tudo que eu tinha, eu pensava que tinha, era suficiente para eu dar conta da minha existência. Mas um dia, eu me deparei com alguma coisa que eu fui acessar todos os meus recursos e vi que eles eram absolutamente insuficientes. Esse espinho na carne aí a gente não sabe o que é. Um pecado não é, porque Deus não daria para o apóstolo Paulo um pecado. Mas a gente, se não sabe o que é, sabe a função do espinho na carne. Primeiro, o espinho na carne é aquilo que mostra a minha fraqueza, que mostra para mim a minha insuficiência, mostra para mim que há alguma coisa na vida que
escapa do meu controle, que escapa de tudo que eu sei, de tudo que eu posso, de tudo que eu tenho. Não dá para pagar, não dá para comprar, não dá para resolver com a minha sapiência, com a minha sabedoria, com o meu diploma, com a minha formação, não dá para dar carteirada, não dá, não adianta eu dizer que sou judeu, que eu sou filho do fulano, filho do Beltrano, que eu sou da tradição A, que eu sou batista, que eu sou budista, que eu sou muçulmano, que não adianta, isso quer dizer nada. Não adianta eu dizer que que eu sou capitão do exército romano, não adianta eu dizer que eu sou doutor, não adianta eu dizer que sou pastor, não adianta nada, não adianta, porque não são essas coisas que me definem. E se não são essas coisas que me definem, também não é a falta delas que me define. Se ter tudo isso quer dizer nada diante do mistério da existência e da vida, ter tudo isso não quer dizer nada, não ter também quer dizer nada. Porque alguns de nós têm berço, têm status social, têm conhecimento, formação privilegiada, outros não têm berço, não têm status e não têm formação e educação, mas também não quer dizer nada. Porque diante da luz que é Jesus e diante do espinho na carne, não adianta nada disso. É você e Deus. É você e seu espinho na carne. E nessa hora você desmorona, o seu mundo desaba. E você se dá conta da sua fraqueza, que você não é nada, que você é insuficiente, que você não banca a sua vida. Segundo, para que serve o espinho na carne? Para impedir que eu me exalte, o versículo 7. Para impedir que eu me exalte. Por quê? Porque é muito interessante que o orgulho nosso, a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa tentativa de administrar a vida, é a coisa que a gente carrega na alma. Não importa se a gente é alto ou baixo, se é gordo, se é magro, se é branco, se é negro, se é amarelo. Não importa se a gente é homem, se a gente é mulher. Não importa se a gente é pobre, se a gente é rico. Existe alguma coisa dentro da gente que diz para nós o tempo todo que a gente consegue. Até que venha alguma coisa em que o tapete é puxado e a gente se vê insuficiente, e aí vem alguma coisa que tira esse orgulho da gente, essa vaidade, essa prepotência nossa, apara a nossa crista, entendeu? Murcha o nosso balão, Deus dá uma alfinetada no balão do cara, murcha o balão, arranca o rei que está na barriga. Estava com o nariz empinado, não está mais. Não tem como se exaltar, não tem como se achar alguma coisa. O espinho na carne serve para isso daí. E serve também para o quê? Colocar a gente de joelhos. Porque a gente fala assim, Deus, tira esse espinho da carne, tira esse espinho da carne, tira esse espinho da carne, me livra disso, me livra disso. E Deus fala, não vou tirar, não vou livrar você disso, você vai ficar com isso aí, você vai morar dentro desse cesto, e esse espinho vai ficar aí contigo, não vou tirar. Mas por que o Senhor não vai tirar, Senhor? Porque senão você não ajoelha mais, senão você perde noção da sua fraqueza, senão você volta a ter aquela crista que eu já conheço. Você volta, o reizinho da sua barriga volta a crescer. Então você vai ficar aí com esse espinho. Por quê? Porque é isso aí que mantém você de joelho, mantém você consciente do quanto você precisa de mim. Mas o espinho na carne também tem a função de ser o caminho, de ser aquilo que nos machuca, que nos amarrota, que nos amassa, que nos constrange, para a gente se prostrar mesmo e cair na presença de Deus, rendido completamente, para que o poder de Cristo repouse sobre nós. Versículo 9. Para que o poder de Cristo repouse sobre mim. E isso faz com que a gente olhe esse negócio de espinho com outros olhos. É o que diz o Tiago.
apóstolo, para a gente ter alegria quando a gente encontra dificuldades na vida, porque é isso que nos faz crescer. A mesma perspectiva do Paulo. O que pode ser esse espinho? Ele descreve mais ou menos aí no versículo de número 10, do capítulo 12. Ele diz: por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades. Essa palavra que está usada aqui para fraqueza, é a mesma palavra que aparece quando Jesus cura aquela mulher que tem um fluxo de sangue, sabe, que fica 12 anos sangrando, tem aquela hemorragia de 12 anos contínua. Jesus, quando cura essa mulher, diz: você está curada da sua debilidade, da sua enfermidade, daquilo que rouba a sua energia. Você está curada disso. Mas o Paulo diz que no caso dele, Deus não curou, não. Tem uma debilidade nele, tem alguma coisa que o enfraquece, que suga a energia dele, e que faz com que ele se ajoelhe para que o poder de Cristo se manifeste nele. Ele diz aí, os insultos. Regozijo-me nas minhas fraquezas e nos insultos. Agora o Paulo diz assim: olha, quando as pessoas vêm e falam impropérios para mim, você é isso, você é aquilo e tal, eu olho assim, eu digo: que bom que você está falando isso aí, porque eu sei tudo isso aí, eu sou mesmo. Bom que você está me lembrando que eu sou. Mas o que eu sou mesmo é um filho amado de Deus. Não são mais essas coisas, esses insultos, esses apelidos, esses clichês, essas coisas que dizem que eu sou, que me definem como ser humano, como pessoa, a minha identidade. Eu conheço tudo isso aí que você está falando de mim. Eu já fui, inclusive, tudo isso aí. E se não fosse a graça de Deus, muito provavelmente eu seria tudo isso aí. Mas hoje eu sou um filho amado de Deus, hoje eu sou uma filha amada de Deus. E eu já passei pelo cesto, e eu tenho um espinho na carne que faz com que eu me lembre. E eu me regozijo nas minhas necessidades, nas minhas carências, situações que eu enfrento que eu não tenho recursos para resolver. Eu me regozijo, eu me alegro nas perseguições. Gente que quer me matar, que quer me destruir, que quer me ver pelas costas, quer mesmo o meu mal, quer que eu me acabe em farinha, quer mesmo. Mas eu sei, é bom, que é sinal que eu estou incomodando alguém. Quem não incomoda não faz diferença, viu, pessoal? Quem não incomoda não faz diferença. Quem não é perseguido é porque não está na brincadeira. Eu não sei se você sabe aquela expressão da brincadeira das crianças, pelo menos quando eu era criança tinha essa expressão, café com leite. Não tinha o café com leite na brincadeira? Eu falei, esse aí é café com leite. Deixa ele, finge que está brincando, finge que ele está no jogo, mas nem leva em consideração. Não precisa nem correr atrás dele, ele não está valendo, deixa ele fica correndo de bobo aí. Então quando alguém me persegue, quer me derrubar, eu falo, opa, que bom, estou incomodando, preciso saber se eu estou incomodando a pessoa certa, porque se é Jesus que quer me derrubar, a coisa fica ruim. Mas enquanto é o inferno querendo me derrubar e me perseguir, está ótimo. Nas minhas angústias, eu também me alegro nas minhas angústias. Isto é, o que é um espinho na carne? É tudo isso aqui. O espinho na carne é alguma coisa que Deus coloca aqui assim em mim, ó, e que me mostra a minha fraqueza, a minha insuficiência, evita que eu seja um sujeito arrogante, prepotente, orgulhoso, que me coloca de joelhos, para que quando alguém perguntar, fala um pouquinho da sua vida, como é que você se tornou essa pessoa maravilhosa que você é, eu diga, a única explicação que eu posso dar é que o poder de Cristo repousa sobre mim. Eu já tentei explicar isso com o meu pedigree, com o meu status social romano, com a minha formação grega,
mas Deus me mostrou que aquilo lá não valia nada. Quando Jesus se revelou para mim, inclusive eu descobri que tudo isso aqui era como esterco comparado à maravilhosa experiência de Jesus e à pessoa de Jesus. Isso aqui para mim era como esterco. Eu descobri Jesus. E quando o espinho na carne apareceu, eu descobri que também não é ele que me define. Não é o espinho na carne que me define. O espinho na carne só me lembra da minha fraqueza, me coloca de joelhos, e aí o poder de Jesus repousa sobre mim e as coisas acontecem na minha vida que eu não sei explicar senão dizendo que é a mão de Jesus sobre mim. Então, aqui entre nós, hoje à noite, eu tenho certeza que há pessoas que dizem assim: Ed, eu sei o que é esse tal desse espinho na carne aí. Eu já passei por situações diversas na minha vida em que Deus murchou o meu balão, de que eu fui jogado no chão, que eu fui humilhado e que eu tive que começar de novo. Eu me arrependi, eu caí de joelhos, pus a cara no pó. Eu me rendi para Deus, busquei a Deus de novo, eu entendi tudo isso aí, valeu, obrigado. Mas tem alguns aqui entre nós que dizem assim: eu sei exatamente o que você está falando e o que o apóstolo Paulo falou, porque eu também tenho um espinho na carne. Ele tem nome, ele me acompanha há muito tempo. Eu já cansei de pedir para Deus tirar isso de mim, mas Ele não tirou. Eu tenho que conviver com Ele. Eu tenho que lutar contra Ele. Eu tenho que aprender a superá-lo. E eu tenho que aprender que não é Ele que determina, eu não posso deixar que Ele determine o meu humor, o meu dia, a minha identidade. Não é Ele que dita a minha vida. O que dita a minha vida é o poder de Cristo que repousa sobre mim. O meu espinho na carne, eu sei, eu tenho um nome. Mas sabe que eu acho linda essa fala do apóstolo Paulo? Que isso que ele chama de graça suficiente é esse processo todo, né? De reconhecer a fraqueza, cair de joelhos e receber o toque de Jesus. Isso tudo aqui é uma coisa só, assim. Mas quando acontece, isso aqui tudo, Deus nos dá algumas coisas que são indizíveis e que ao homem não é permitido falar. É proibido falar, que nem quando Jesus curava alguém, dizia: não conta para ninguém. Ou lá no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João, ele falou: não conta para ninguém o que vocês viram aqui. Então, não é só que é proibido falar, mas é também impossível de ser falado. É indizível, isto é, não tem como traduzir em palavras, não dá para falar sobre isso. São coisas que Deus faz dentro da gente. São curas da nossa alma. São curas dos nossos traumas. São curas das nossas feridas. São libertações interiores. São mudanças de perspectiva. Mudanças de entendimento. Mudanças de relação de mim comigo mesmo. Eu começo a me enxergar de um modo diferente. Eu que andava de cabeça baixa, com vergonha de olhar nos olhos das pessoas, Deus levanta a minha cabeça. Eu começo a olhar nos olhos das pessoas. Eu que me achava nada, eu começo a ter dignidade, a dignidade que a graça de Deus me confere. Ou eu que me achava tudo, me torno uma pessoa quebrantada, dócil, humilde de fato nas mãos de Deus. E aí alguém fala assim: mas como é que aconteceu isso? Fala assim: eu só sei, cara, que um dia Deus me colocou dentro de um cesto e tudo começou ali.
E esse dia é importante demais, você tem que contar a história do dia que Deus me colocou dentro de um cesto. Porque ali Ele me mostrou que eu não era nada, ali eu me ajoelhei, e ali Jesus me tocou. E hoje, toda vez que eu tenho um espinho na carne, ou que eu tenho que conviver dentro desse cesto com esse espinho, eu dou graças a Deus porque eu estou novamente me dando conta da minha necessidade de me ajoelhar e esperar que o poder de Cristo repouse sobre mim e que Ele me toque de novo. Então eu volto para você. Nós não nos encontramos aqui todo domingo senão em busca desse toque de Jesus em nós. Não é para mais um louvor, nem para mais um sermão, nem para mais um estudo bíblico, nem para mais... Não, é em busca desse toque. É mais uma vez a gente toma consciência da nossa fraqueza e da nossa insuficiência. Mais uma vez a gente se ajoelha diante de Deus. E mais uma vez a gente aguarda que o poder de Cristo repouse sobre nós. E daqui a 10 anos, 5, 20 anos, a gente olha para trás e vê que a nossa vida mudou, e mudou muito. Desde o dia que a gente começou a andar com Jesus e que Ele colocou a gente dentro de um cesto. Ou nos deu um espinho na carne. E a gente não sabe explicar, porque essas coisas foram sendo construídas dentro de nós e elas são indizíveis. São revelações, são experiências, são epifanias, são insights, são percepções, são coisas que Deus vai fazendo até um dia que a gente diz o que o apóstolo Paulo disse a respeito de si mesmo. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Por quê? Porque eu tomei consciência da minha fraqueza, me ajoelhei e o poder de Cristo se manifestou na minha vida. Hoje eu quero falar especialmente com você que sabe o nome do seu espinho na carne. Não estou falando com você que luta a luta da vida. Não, você tem um espinho na carne. Não é um pecado, hein? Não estou falando que é um pecado. Mas você tem um espinho na carne e você sabe o nome dele, alguma coisa que mantém você sempre ali lutando com aquilo. Mantém você de joelhos. Eu já acreditei que se eu me dedicasse a Deus, orasse bastante, fosse na vigília, eu lesse bastante a Bíblia, que eu que era todo espinhado, que ia tirar um espinho daqui, outro daqui, outro daqui, outro daqui, até que eu ia ficar sem espinho nenhum na carne. Mas eu descobri com o passar do tempo que não. Já tem um monte de coisa que eu resolvi na minha vida, mas acho que tem uns espinhos que Deus deixa, ou Ele deixa lá, e eu falo assim, Senhor, me livra disso. Tem misericórdia, eu já aprendi a lição, Senhor. E Deus diz assim, Ed, não vou tirar não, filho. Porque se eu tirar, você não ajoelha mais. Mas ajoelha que a minha graça te basta. Quando você estiver de joelhos, o poder de Cristo vai repousar sobre você. E você vai viver para além do espinho. Mas é de joelhos. Porque senão você volta a ser o sujeito insuportável que você era. De joelhos, o poder de Cristo repousa sobre a sua vida. Então eu queria falar com você que sabe o nome do seu espinho, que luta com ele. Eu tenho um amigo que diz assim, Ed, quando a gente tem um espinho no dedo, é fácil a gente pedir ajuda para os outros, mostrar, estou com um espinho aqui, me ajuda a tirar. Mas dependendo do lugar do seu corpo que o espinho está, você tem vergonha de pedir ajuda, de mostrar, de revelar que você tem, até de contar para os outros que você tem esse espinho na carne.
dependendo do espinho que você carrega, dependendo da luta que você trava, é muito difícil. Mas o que o apóstolo Paulo ensinou para a gente hoje foi isso. O espinho é uma coisa que Deus nos dá, ou uma coisa que Deus não tira. Deus está presidindo. Deus está presidindo. Não é falta de fé, não é falta de santificação. Não. Deus está presidindo. Ele falou, não vou tirar. É Ele que está presidindo. Mas o espinho é o que mantém a gente de joelhos, para que o poder de Jesus repouse sobre nós. Então eu queria, tendo falado com você, convidar você a ficar de pé. Nós vamos terminar cantando louvor a Deus. E hoje eu não quero chamar você aqui à frente, não. Queria que você colocasse o seu coração diante de Deus, aí onde você está. E você dissesse para Deus, Senhor, eu sei qual é o meu espinho. Eu sei o que é que o Senhor usa para mostrar para mim a minha fraqueza. Eu sei o que é que o Senhor usa para me colocar de joelhos. Mas eu também sei que quando estou de joelhos, o poder de Cristo repousa sobre mim. Então toca na minha vida, Senhor, hoje à noite mais uma vez, e me fortalece para eu seguir na minha jornada, para que a graça de Deus para comigo não seja em vão. Vamos cantar e exaltar o nosso Senhor, que é força e poder, é o nosso Deus, é o nosso Pai de amor. Que Deus abençoe a você, a sua vida. Amém.